Olá e bem-vinda, bem-vindo! Hoje a gente mergulha numa figura que todo mundo acha que conhece, Napoleão Bonaparte. Olá. Mas a nossa proposta aqui é um pouco diferente. Não é sobre recontar batalhas. A partir de fontes que analisam a biografia política e a construção da imagem dele, a gente quer entender a engenharia do poder. Exato. Como um jovem oficial de uma ilha que mal era francesa, se tornou não só um imperador, mas a própria imagem do poder. É uma história sobre como a autoridade é fabricada. Então, vamos começar pelo começo mesmo. A origem dele é fundamental, né? Ele não era exatamente francês. De jeito nenhum. A Córcega, sua terra natal, pertencia a Gênova e foi vendida para a França em 1768. Napoleão nasceu no ano seguinte. Ou seja, por muito pouco, ele não nasceu italiano, genovês. Exatamente. E essa condição de ser um forasteiro, um estrangeiro, moldou o caráter dele de uma forma impressionante. A família dele, os Bonaparte, era da pequena nobreza local e o primeiro herói dele nem era francês. Não era. Não, era Pasquale Paoli, um líder que lutava pela independência da Córcega. Aí o pai dele, o Carlo, o envia para as escolas militares na França e esse sentimento de não pertencer explode. Explode como? De forma violenta. De forma brutal. Mas psicológica. Ele era o alvo perfeito. Tinha um sotaque forte, um nome que soava esquisito e era mais pobre que os colegas aristocratas. Ah, claro. As fontes contam que os outros cadetes zombavam muito, transformavam o nome dele, Napoleone, num apelido cruel. Bayonne, que é palha no nariz. Nossa! Esse tipo de humilhação diária fez dele um jovem solitário e irritadiço. Ele se refugiava nos livros. Mas, mais importante, isso forjou nele uma lealdade quase tribal à família. E uma ambição, assim, sem limites para se provar. Para mostrar para todo mundo que ele era superior. Exato. A França, para ele, não era uma pátria no sentido emocional. Era uma arena. Uma oportunidade que a pequena Córcega jamais daria. E uma oportunidade cara. As fontes mencionam que o pai dele se endividou muito para manter os filhos estudando na França, né? Foi uma aposta de altíssimo risco. Carlo viu na educação francesa a única chance de ascensão social da família. E essa pressão, com certeza, estava nos ombros do jovem Napoleão. O futuro do clã dependia dele. E aí vem a Revolução Francesa. O caos que virou a Europa de cabeça para baixo se tornou a grande chance da vida dele. De repente, a nobreza que o desprezava perde o poder. As promoções no exército, que antes eram por sangue, agora são por mérito. E Napoleão, a princípio, veio a Revolução como uma chance de libertar a Córcega. A família dele cheira a ganhar dinheiro com isso. Sim, eles foram espertos. Compraram terras da igreja que foram confiscadas pelo governo a preços muito baixos. Souberam jogar o jogo. Mas essa ligação com a Córcega acaba se rompendo. É a grande virada na identidade dele. O antigo ídolo Paoli se alinha aos britânicos, os inimigos da Revolução. E os Bonaparte, que eram pró-franceses, viram traidores na própria terra. E são expulsos. Exatamente. A casa deles é saqueada, eles têm que fugir. Naquele momento, Napoleão deixa de ser corso para sempre. A França se torna a sua única lealdade, por necessidade. E é aí que ele se torna o que as fontes chamam de general político. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele entendeu que na Revolução a espada e a política andavam juntas. A grande chance aparece no cerco de Toulon. A cidade estava em rebelião, com apoio britânico. O plano de artilharia de Napoleão é genial. Ele garante a vitória. E a recompensa vem rápido. Imediata. Aos 24 anos, ele é promovido a general de brigada. Uma ascensão meteórica. Que quase termina tão rápido quanto começou. Quase. Porque ele era ligado aos jacobinos, ao irmão de Robespierre. Quando Robespierre cai na guilhotina, todos os aliados são perseguidos. Napoleão é preso. Chega a ser condenado. Ele entra na lista para a guilhotina. Por pouco escapa, mas é afastado do exército. Fica na miséria em Paris. Ele aprende na pele que a política te cria e te destrói. E como ele dá a volta por cima?
de uma lista de execução para o comando do exército. Uma nova crise. Em 1795, uma revolta monarquista explode em Paris. O governo está desesperado. E aí, lembram do herói de Toulon? E ele não pensa duas vezes. Nenhuma. Ele posiciona canhões no meio da cidade e atira na multidão. Uma brutalidade chocante. Mas ele salva a República e se torna indispensável. O prêmio? O comando do exército da Itália. E a campanha da Itália, é ali que nasce a lenda, né? É onde começa a fabricação do herói. As fontes que a gente tem dão exemplos de como ele fazia isso. Sim, são espetaculares. A Itália foi o laboratório da propaganda dele. Ele entendeu que não bastava vencer, era preciso contar a vitória. O melhor exemplo é aquela pintura famosa, Bonaparte na Ponte de Arcole. Ah, sim, todo mundo conhece essa imagem. Ele com a bandeira na mão, super heróico. Exatamente. Um herói romântico, destemido, liderando os homens. Sigam-me. É a personificação da coragem. Mas a história real não foi bem assim, né? A história real é um pouco mais atrapalhada. Ele de fato tentou atravessar, mas as tropas não seguiram e ele caiu numa vala. Mas não importa. O que a pintura congela não é o fato, é o mito. E era um mito que chegava em Paris. O que me lembra aquela história da Batalha de Lodi. Ele mesmo admitiu que não foi grande coisa, mas vendeu como uma vitória épica. Em tempo real. E o mais impressionante, ele criou os próprios jornais, impressos no campo de batalha, para circular entre os soldados e na França. Ele era o editor-chefe da sua própria lenda. General e diretor de marketing. Perfeito. E essa fórmula se repete no Egito. Uma campanha que militarmente foi... Um desastre. Um desastre. Mas a imagem que ficou foi de uma missão científica, gloriosa. Pois é. A Marinha Britânica destruiu a frota francesa e deixou o exército dele isolado. Mas, para o público, a campanha foi vendida como um sucesso. E a arte, de novo, foi a ferramenta para transformar fracasso em glória. É aí que entra outra pintura famosa, a de Jaffa. Exatamente. Bonaparte visitando as vítimas da peste de Jaffa. E aqui a manipulação é de uma audácia. O que aconteceu ali? O exército foi atingido pela peste bubônica e começou a correr um boato terrível em Paris, de que Napoleão tinha mandado envenenar os próprios soldados doentes para não atrasar a retirada. Uma acusação de crime de guerra. Nossa! E como ele responde a isso? Com essa pintura. É a resposta dele. Nela, ele não foge da peste. Ele vai até o hospital e, num gesto de coragem quase divina, ele toca a ferida de um soldado doente. É impressionante a audácia. Ele está basicamente respondendo a um rumor de assassinato em massa com uma obra de arte que o retrata como um santo. É precisamente isso. A imagem remete a Cristo curando os leprosos, ou aos reis da França que supostamente curavam com o toque. Ele transforma a acusação de assassino na imagem de um salvador. É uma mentira que vira verdade pela força da arte. Com essa imagem de herói consolidada, ele volta para uma França onde o governo, o diretório, está um caos. O palco está pronto. Prontíssimo para o golpe de 18 de Brumário. E ele toma o poder prometendo o que todos queriam: ordem. Ele se torna primeiro cônsul e, de fato, entrega resultados. Faz a paz com a Inglaterra, reorganiza as finanças e cria duas obras que duram até hoje, né? A concordata com a igreja e o Código Napoleônico. Mas as fontes mostram que eram tanto medidas de estabilização quanto ferramentas de controle. Eram os blocos de granito dele. Como assim? Veja a concordata. Pacificou o país ao reconhecer o catolicismo. Ótimo. Mas em troca, o Estado passou a nomear os bispos e a pagar o salário dos padres. Que tinham que jurar lealdade. Exato. Viraram na prática funcionários do governo. E o famoso Código Napoleônico? Foi um marco. Unificou as leis, garantiu a propriedade privada, o que a burguesia amou, mas também reforçou a autoridade do pai na família e reduziu drasticamente os direitos das mulheres, que tinham tido alguns avanços na Revolução. Era ordem, sim, mas uma ordem bem autoritária. Ele consolida o poder e vira cônsul vitalício, mas não era o bastante. Por que se tornar imperador? O que essa palavra acrescentava? Permanência e dinastia. A propaganda do regime martelava uma ideia. O poder dele não morreria com ele. E depois? O caos. A única garantia de estabilidade seria um poder hereditário. E aí o Senado o proclama imperador. Mas não era um voto secreto, né? De jeito nenhum.
A votação era aberta em registros públicos. Votar não era um ato de coragem que podia custar sua carreira. O resultado, claro, foi esmagador. E ele cria algo novo, uma monarquia baseada na vontade do povo, não no direito divino. E o símbolo máximo disso é a coroação. A coroação é uma peça de teatro político. Ele traz o Papa a Paris, mas num momento crucial, ele pega a coroa das mãos do pontífice e se coroa. Depois, ele mesmo coroa a imperatriz Josefina. A mensagem era clara: meu poder vem de mim. E como imperador, ele usa a própria cidade de Paris como um outdoor para essa glória. Totalmente, ele transforma a paisagem. O Arco do Triunfo, a coluna Vendôme, que foi feita com o bronze dos canhões inimigos que ele capturou em Austerlitz. A cidade vira um monumento aos feitos dele. Uma das fontes chama isso de topografia simbólica. É um ótimo termo. O poder não está só nos decretos, está inscrito nas pedras e nos objetos também. O Louvre vira o Museu Napoleão, cheio de arte saqueada da Europa. Não era só roubo, era um ato político. Trazer os tesouros do mundo para o centro do mundo dele. Exato. Tem até um exemplo de uma mesa de centro, a mesa dos palácios imperiais, que tinha miniaturas de todas as residências dele, com o Palácio de Paris, as Tulherias no centro em destaque. A mensagem é: este é o coração do império. Nada era por acaso. Nada. Era tudo parte de uma estratégia de impressionar, de intimidar. Uma das fontes diz que a arte napoleônica servia para tornar os espectadores anões, para que tomassem maior consciência do poder do governante. Fica muito claro, então. Napoleão, o gênio militar, é só uma parte da história. Ele foi, antes de tudo, um arquiteto do poder, um mestre da propaganda que entendeu que a autoridade precisa ser construída, legitimada e exibida o tempo todo. E essa construção foi tão forte que sobreviveu a ele. As fontes contam que, mesmo depois da queda, no exílio, surgiu um culto secreto a Napoleão na França. As pessoas escondiam retratos, objetos com a imagem dele, como se fossem relíquias. Impressionante. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. Qual seria? Quando um líder constrói seu poder de forma tão intensa sobre um mito que ele mesmo criou, será que essa lenda não se torna, no fim, mais poderosa que o próprio homem, a ponto de virar uma força política própria muito tempo depois que seu criador já se foi?